Se você está vendo este vídeo agora, não é por acaso. Algo maior está te guiando. Há certos sinais que não podem ser ignorados, e o seu corpo está começando a falar, ou melhor, a despertar. Você já teve aquela sensação de estar desconectado do mundo ao redor, mas ao mesmo tempo mais conectado consigo mesmo? Já notou mudanças no seu corpo que não têm explicação médica lógica, mas parecem espirituais? Então a pergunta é: se seu corpo está passando por isso, será que o seu despertar já começou? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir verdades ocultas, experiências sobrenaturais e talvez o verdadeiro motivo de você ter sido escolhido. Mas um aviso: depois de saber disso, você não conseguirá mais voltar atrás. Está preparado para isso? Imagine agora uma mulher chamada Érica. Por anos, ela viveu uma vida comum: trabalho, contas, rotina. Mas, de repente, seu corpo começou a reagir de forma estranha. Acordava às 3h33 da manhã, sentia arrepios intensos sem explicação, e o mais curioso, começou a ter sensações fortes em locais específicos do corpo, como se energia estivesse se acumulando ali. Procurou médicos, mas nada foi diagnosticado. Só quando encontrou um vídeo sobre despertar espiritual, é que tudo começou a fazer sentido. E se o mesmo estiver acontecendo com você? Sabia que mais de 80% das pessoas vivem sua vida inteira sem perceber que o corpo já está sinalizando uma transformação espiritual? Hoje, você vai descobrir se é uma dessas raras almas despertando. E o mais importante, vai entender o que fazer com isso. Continue assistindo até o final. Sua missão pode depender disso. Sinal número 1. Seu corpo começa a rejeitar alimentos e hábitos antigos. Você já reparou como de repente aquele alimento que você amava parece pesado? Ou como algumas músicas, ambientes e até pessoas começaram a te causar desconforto físico? Isso não é apenas mudança de gosto. É seu corpo espiritual vibrando em uma frequência mais elevada. O corpo do escolhido começa a limpar-se naturalmente para suportar a nova energia que está chegando. Comente abaixo. Você já sentiu repulsa por algo que antes gostava? Seu relato pode ajudar outro desperto a se reconhecer. E não pense que isso é loucura, é proteção divina, filtrando o que entra na sua alma. Sinal número 2. Alterações no sono. E não estamos falando apenas de insônia. Pessoas em processo de despertar começam a acordar sempre no mesmo horário, geralmente entre 3h e 5h da manhã. Esse é o chamado período da alma, onde o véu entre o físico e o espiritual está mais fino. Se seu corpo está te acordando nesse horário, não lute contra isso. Levante-se, respire, ore ou medite. Seu espírito está tentando se comunicar. E mais, se você sente o corpo formigar ou vibrar nesse momento, é sinal de que uma ativação energética está em andamento. O despertar espiritual não pede permissão, ele acontece. E o corpo sente primeiro. Sinal número 3. Arrepios repentinos, mesmo em ambientes quentes. Não são calafrios normais. São descargas de energia espiritual. Muitos escolhidos relatam sentir esses arrepios enquanto escutam músicas com mensagens profundas, orações, ou até mesmo quando estão em silêncio. É como se algo invisível estivesse tocando a sua pele. E está. Seu campo energético está sendo alinhado. Quando a alma começa a se expandir, o corpo reage. E essa reação é sutil, mas real. Se você já teve essa sensação, escreva nos comentários: sinto sinais do meu despertar. Sua experiência importa. Compartilhe. Sinal número 4. Dores físicas em locais simbólicos. Principalmente na testa, região do terceiro olho, nuca, peito e plexo solar. Muitos pensam que é apenas estresse, mas não é. São pontos energéticos sendo ativados. A dor no peito, por exemplo, pode ser a abertura do seu centro cardíaco, o chakra do amor divino. O desconforto na testa é o terceiro olho se ajustando. Essas dores vêm e vão, como ondas. Elas não são para te punir, mas para te transformar. O corpo está eliminando tudo que impede a manifestação da sua essência espiritual. A dor é o casulo se rompendo, porque as asas estão prestes a surgir. Sinal número 5. Sensação constante de não pertencimento. Isso começa no corpo como um cansaço estranho,
uma leveza ao estar longe de multidões, e até uma aversão a ambientes artificiais. O corpo do escolhido quer estar em contato com a natureza, com a verdade, com o silêncio. É como se o próprio organismo rejeitasse o caos moderno. Isso é o espírito te guiando de volta à origem. Muitos pensam que estão ficando deprimidos, mas na verdade estão se libertando. Se você sente que este mundo não é mais seu mundo, parabéns, o despertar está em curso. E então, até aqui, quantos desses sinais você já identificou em si mesmo? Se pelo menos 2 deles aconteceram com você recentemente, é hora de levar isso a sério. Mas ainda não acabou. Há sinais ainda mais intensos e mais misteriosos. Como, por exemplo, ver números repetidos como 111, 333, 777. Isso também é sentido no corpo como pequenas vibrações ou arrepios nos braços. Já aconteceu com você? Se sim, comente aqui embaixo quais números você mais vê. Isso nos ajuda a descobrir os padrões espirituais que estão emergindo nos escolhidos ao redor do mundo. Sinal número 6. Hipersensibilidade sensorial. Seu corpo começa a captar sons, luzes, cheiros e até emoções com muito mais intensidade. Lugares barulhentos se tornam insuportáveis. Perfumes artificiais causam náuseas. E mais, você sente o peso do ambiente, como se o ar estivesse mais pesado em certos locais. Isso é seu campo áurico se tornando mais sensível às vibrações externas. Seu corpo, agora desperto, começa a rejeitar tudo que não é autêntico, tudo que não ressoa com a sua frequência verdadeira. E isso também significa, você está sendo preparado para discernir energias. Essa habilidade é rara e sagrada. Sinal número 7. Surgimento de sintomas sem causa. Coceiras, tonturas leves, zumbidos nos ouvidos, sensações de calor súbito, pulsações em locais como a testa ou os pés. Você vai ao médico, faz exames, e tudo está normal. Mas dentro de você, sabe que não está. Esses sintomas são manifestações de reestruturação energética. O corpo físico está tentando acompanhar as mudanças do seu corpo espiritual. Pense nisso como uma atualização do sistema. Mas diferente de um celular, essa atualização não pode ser pausada. Ela vai até o fim. E o resultado final? Um corpo mais alinhado com a alma. Sinal número 8. Sua intuição se intensifica ao ponto de gerar reações físicas. Você sente um arrepio antes de algo acontecer. Seu coração acelera perto de pessoas com más intenções. Ou então sente calafrios ao entrar em um lugar com energia densa. Isso é seu corpo sendo usado como bússola divina. Muitos escolhidos desenvolvem essa sensibilidade, mas ignoram por medo ou falta de compreensão. A partir de agora, preste atenção. Tudo que seu corpo sente está tentando te dizer algo. Aprenda a escutar não com os ouvidos, mas com a pele, com a respiração, com a alma. Sinal número 9. Você começa a chorar, sem motivo aparente. Às vezes, enquanto escuta uma música, vê uma paisagem, ou em momentos de silêncio profundo. E não é tristeza. É como se uma dor antiga estivesse saindo de dentro de você. Como se algo estivesse sendo lavado. Isso é cura. O choro espontâneo é o corpo expulsando traumas ancestrais, memórias reprimidas e dores espirituais que estavam armazenadas. Se isso aconteceu com você, não se envergonhe. Pelo contrário, celebre. Você está mais perto do que nunca de reencontrar sua essência. E poucos chegam tão longe. Sinal número 10. Seu corpo começa a se alinhar com ciclos naturais. Você sente mais energia durante a lua cheia, mais introspecção na lua nova. Tem vontade de jejuar sem planejar, ou de passar mais tempo em contato com a terra, com árvores, com água. Isso é o corpo lembrando do que ele é, natureza viva. No despertar espiritual, o corpo abandona o modo automático imposto pela sociedade e retorna ao ritmo da criação. E quanto mais você escuta esses impulsos naturais, mais sua conexão com o divino se fortalece. É nesse momento que você percebe, seu corpo é templo, e também bússola. Agora, pare um instante e pense, você está passando por tudo isso sozinho? A resposta é: não. Há milhares, talvez milhões de pessoas despertando agora. Mas o processo é silencioso.
Quase ninguém fala sobre isso, porque parece estranho. Mas neste canal, nos Sinais dos Escolhidos, nós falamos. Porque aqui, você não é julgado. Aqui, você é reconhecido. Então escreva nos comentários, eu estou despertando, e leia as respostas. Você vai perceber que há uma família espiritual inteira te acompanhando. E isso é apenas o começo do que está por vir. Vamos além dos sinais. Agora, quero te contar uma história real. Um jovem chamado Rafael começou a sentir todos esses sintomas de forma intensa. Era descrente, cético, mas quando seu corpo começou a reagir com zumbidos, arrepios, visões em sonhos, ele não conseguiu mais negar. Procurou médicos, psicólogos, e todos diziam que ele estava bem. Mas ele sabia que algo estava diferente. Em uma madrugada, foi guiado por impulso a caminhar até um monte próximo de sua casa. Lá, orou pela primeira vez com sinceridade. E naquele momento, tudo mudou. Rafael teve uma visão. E essa visão revelou o motivo do seu despertar. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. No dia seguinte, Rafael recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era uma senhora que dizia ter sonhado com ele. Ela descreveu sua aparência, seus sinais físicos, e disse que havia recebido uma mensagem: ele é um escolhido. Precisa despertar agora. A partir desse dia, Rafael passou a viver de forma completamente diferente. Seu corpo parou de sofrer. As dores sumiram. Os arrepios agora vinham como confirmação. E a intuição dele se tornou uma bússola precisa. O que aconteceu com ele não é ficção. Está acontecendo com muitos. Pode estar acontecendo com você, nesse exato momento. Mas o que causa esse despertar no corpo dos escolhidos? A resposta está na missão. Todo ser espiritual tem um propósito. E quando chega o tempo certo, o espírito começa a ativar o corpo para essa missão. Isso causa conflito entre o físico e o espiritual, e por isso sintomas. É como se o corpo fosse empurrado para evoluir. O grande segredo está em não resistir. Quem resiste, sofre. Quem aceita, floresce. Por isso, agora que você entende o que está acontecendo com seu corpo, é hora de aprender o que fazer a partir daqui. Porque sim, existe um caminho para navegar por esse despertar com paz e poder.